Bom dia, rapaziada. Tudo bem? Olha só, rapaziada, nem vou fazer a pré-análise hoje porque vai abrir, vai mudar o contrato, né? Então vai ter uns gap aí muito maluco. Então nem vou lá onde está o preço, ó. Então nem vou abrir isso. Nem vou fazer agora, porque não adianta, né? Eu não mudo o contrato. Se eu mudasse o contrato, tudo bem, mas eu não mudo, né? Então eu fico sempre no meio fute. Então eu vou esperar ele abrir e o preço me dar. Tentar fazer as operações a partir da abertura do preço, tá bom? Então vamos aguardar o preço abrir aí para ver o que vai acontecer, certo? E olha só, rapaziada, começou mais um dia, né? Como foi dito aqui, o preço abriu lá para cima, né? Então, não fiz pré-análise por conta disso. Vou só pegar o diário aqui, pessoal, vou mudar aqui. Aí eu vou colocar a linha agora, né, no diário aqui da minha, a razão da alta, né? Então, tá aí? Correto? Pronto. É isso aí a razão da nossa alta. E vou pegar, vou lá para 120. Deixa eu voltar para o diário. Deixa eu mudar aqui. E não adianta ter pressa agora, né, pessoal? Agora é um momento de reflexão, de calma, né? De calma, de paciência. Não operar também é operar, né? Por que fazer trade agora? Trade agora seria apenas uma aposta, né? Uma aposta. Vou botar a linha aqui. Agora eu vou pegar o 120. Se coincidir as linhas, eu vou tirar o diário. Ó, vou tirar o diário, tá, pessoal? Não tem sentido as linhas do diário. Porque a gente opera 120, né? Então, deixa o 120 aqui, as linhas dele, então, certo? Intervalo atual. E agora eu vou pegar aqui. Ok. Aí, pronto. Então, nós temos esse movimento aqui, pessoal. Então, quando você descobre que você está operando, fica muito mais simples, né? Nós temos este movimento que nós estamos operando, certo? Então, se você está operando este movimento, ou você vende uma retração, né? Talvez se a gente consiga vender a retração, ou consegue comprar a impulsão, né? Pode ser aqui, certo? Pode ser aqui, né? Lembrando, pessoal, que esse gap, ele é um gatilho. Aqui no Premissas a gente entende que ele é um gatilho, tá? Ele é um gatilho, tá bem? Então a abertura dele aqui, ó, a abertura do preço é um ponto futuro de falha ou de confirmação, tá bom? Então, nesse sentido, nós vamos colocar uma linha aqui do diário, para saber que ali é um gatilho, tá bem? Ó, isso aqui é um gatilho, mas não nessa cor aqui. Deixa eu marcar a cor correta aqui do 120, né? Aí, ó. Aí é um gatilho. Ok, não. Por que que é um gatilho? Não? Porque, pessoal, ele era negativo, né? E o preço fez o quê? Reverteu, né? Ó. Então, nós temos este movimento. A partir de agora, a gente começa a tentar trabalhar aqui, né? O 10 minutos também é um gatilho, tá, pessoal? Ó, 10 minutos aqui, eu vou abrir aqui, pessoal, para marcar certinho esses negócios. Vamos lá. 10 minutos, também é um gatilho, né?
Está muito longe as razões, né, pessoal? Ficou muito chato esse gap aí, correto? Muito chato. Então, olha só a razão desse cara aqui embaixo, ó, é muito espaço, né? Então, vamos esperar o próprio preço aí nos dá alguma probabilidade aí, né? Deixa eu pegar os 60, só marcar a linha de 60 aqui também, pessoal, para a gente saber onde que é. E vou pegar a linha de 30 aqui, vou pegar a do 15 aqui, né? Pronto. Aí está a nossa, as nossas marcações. Tudo muito distante, né? Tem que esperar o próprio preço que subiu lá começar a fazer os movimentos para que a gente possa tentar enxergar alguma coisa, né? Então, é assim que a gente tem que fazer, tem que ter calma. Aí, sem precipitação, ok? 120 está marcado, muito bem. E aqui no 60 a gente também marca esse caboclo aqui, né, pessoal? Certo? Que é a máxima aqui, é um gatilho. No 60, no 30 também é um gatilho, então a gente marca. Gap é um gatilho. E no 15 também o gap é um gatilho. Pronto, tá aí. E aqui está o nosso amigo 10 minutos. E este cara aqui do 10 minutos, pessoal, também passa a ser um gatilho, viu? Ó, esse cara passa a ser um gatilho, tá bom? Olha aí, ele é um gatilho. Então, nós temos esse movimento aqui, nós estamos trabalhando isso aqui, ó, certo? Ó, isso aqui. A partir de aqui, pessoal, nós vamos começar a desenhar falhas, alvos e trades, tá bem? Muita calma, né? A gente vai tentar fazer alguma coisa aí. Deixa eu pegar o 5. O 5 nós temos também, pessoal, o mesmo movimento do 10, né? Ó, lá para cima, e um gatilho, né? Ó. E aí, pessoal, quando começa assim, você já começa a fazer as marcações, né? Certo? Aí tu vai no 3 minutos, a mesma coisa, né? 3 minutos, todo mundo é a mesma coisa aí, pessoal. 3 minutos é um rompimento, também é um gatilho, esse um, né? Está revertendo o gap, tentando reverter o gap. E no 1 minuto, pessoal, percebam, ó, 1 minuto também é uma tendenciona de alta, né? Bem grande aí. E os micros estão trabalhando aqui, né? Ó, ok? Então, agora, no minuto, a gente faz as marcaçãozinhas para ir tentando ver o que, que o preço vai fazer, né? E, na hora que os grandes conversarem com a gente tem os nossos possíveis trades, tá certo? Pronto, olha só. Tudo marcadinho, tudo tranquilo, e agora a gente aguarda, tá certo? Com muita calma. Vamos ver o que, que a gente pode fazer aqui. Então, veja uma tendência de alta. Logo, quando esse cara falhar, o preço pode subir, né? Pode subir. Essa falha a gente olha onde? No 1 minuto, né? Tá bem? Você vai operar isso? Não, não, pessoal, não. Para a gente operar, tem que esperar o preço romper, voltar, confirmar, ou deixar um gatilho e ver as confirmações no 5, alguma coisa nesse sentido, né? Como a gente opera premissas, né? Então, não tem que
fazer aí, tá bom? Por enquanto, estamos só observando, tá certo? Olha só, tranquilo, né? Só ter calma. Vamos deixar trabalhar o bichão. É, rapaziada, estamos aqui esperando, né? Estamos esperando. O preço está trabalhando, não aconteceu nada. Então nós temos que ter calma. Vamos embora, embora. O 5 fez uma confirmação para cair, né, pessoal? Mas nós não temos a confluência do 10, então não dá, né? Porque quando o 5 fez a confirmação, o 10 está trabalhando, né? Então você não tem a ver. Simples assim, né? Hum. Então nós não temos probabilidade, tá, pessoal? Pelo premissas, nós não temos probabilidade de trade agora, tá bem? Ó, pelo premissas, nós não temos a probabilidade de trade nesse momento. Vou tentar mudar meu linguajar, tá, pessoal? Porque recebe muitas críticas. Muita gente fica. A gente quer ajudar de alguma maneira, mas eu entendo que as pessoas têm. Como é que fala? Que as pessoas têm ansiedade, né? Ganhar um dinheiro, se estabilizar, sei lá, né? Mas, pessoal, eu não. O intuito da sala não é sinal, pessoal, é aprender, entendeu? É aprender. Não é da cal. Tem salas que dão cal aí, vão nessas salas, tá tudo bem, né? Você quer ser um trader, o que você quer fazer cal? Nada contra quem quer o cal, ué. Quem quiser, vai atrás, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? Mas não é o meu propósito, né? Não é o propósito do Primícias, né? Se eu abrisse a sala, para que que é? É para falar a probabilidade. Se eu ver a probabilidade subir, eu falo, olha,
probabilidade do preço subir agora, pessoal. Né? Então, nós temos uma boa probabilidade de compra agora, ou de venda. Né? Ponto. Quem trabalha com premissas sabe. Se eu tenho uma probabilidade de venda, aonde que nós vamos vender? É só detectar a fila da venda. Né? Não tem o que fazer, correto? Então, assim, eu não preciso dizer, olha, compra. Eu tinha feito isso nas outras, comprei agora, pessoal, vou sair. Eu não preciso estar falando isso. Né? Na verdade, é um erro meu. Então, vamos só trabalhar aqui, tá bom? Só ver aí o que a gente vai fazer. Vou tentar mudar o linguajar aqui. Né? Falar. Vamos lá. Estou falando meio baixinho, assim, pessoal, porque não posso estar falando alto agora aqui em casa. Então, eu estou procurando diminuir um pouquinho o tom de voz, tá bom? Tá certo? A minha esposa não passou bem essa noite, então ela está descansando, eu não quero atrapalhar muito, certo? Vamos seguir em frente aqui. Vamos aguardar com paciência, né, pessoal? Isso é uma sala de educacional, né? Então, vamos aguardar aí. Nós temos um gatilho aqui, né, pessoal? Do 15, gatilho do 10, de queda, e um movimento do 5. Bom, olha só, pessoal, eu tenho aqui uma probabilidade de queda. Agora, é uma probabilidade, tá, pessoal? Por quê, Nando? Porque o 10, pessoal, ele fez uma falha de projeção. E o 5 fez, está embaixo aqui, né? Isso aqui está com, é, é uma falha para cair, certo? Então, nós temos uma probabilidade deste movimento fazer isso, ó, tá bom? Veja que o alvo, o movimento que você está vendendo, pessoal, é bem curtinho, né? A gente não sabe se vai romper, certo? Mas nós temos a probabilidade de queda, certo? Ó, o preço teria que ter vindo aqui. Quando ele não vem no ponto de venda, ele precisa de uma falha confirmada antes. E ela aconteceu aqui, o arroz com feijão, tá vendo? Ó, o alvo primeiro, pessoal, é aqui embaixo. Ó. Se ele vai romper ou não, a gente não sabe, né? Tá bem? Por quê? Porque o alvo era curto. Quando você tem um alvo curto, o ideal é que você venda no ponto correto. Você precisaria de uma falha confirmada para vender, né? Tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver se o preço vai descer, se ele vai voltar, se ele vai querer ir lá naquele ponto, se o 5 vai falhar para subir, o que vai acontecer aí, né, pessoal? Se o preço vai criar FIBO aqui, tá certo? Então, nós temos a nossa primeira probabilidade de queda. Ok, pessoal? Vamos ver se ele vai romper esta FIBO do 1, hein, certo? Ou se ele vai voltar, né? Nossa, se ele tivesse ido lá no ponto, né, pessoal, seria interessante, né? Quem aguardou o pullback ficou bonito na foto, né? Porque daí vendeu no melhor ponto, né? E agora tá tranquilo. Tem 250 pontos na mão, né? Não, 200 não. Tem 200 pontos praticamente aí, né? E pode se proteger, pode botar no zero e ver se ele vai romper, porque se ele não rompe aqui, pessoal, ele volta para onde? Né? Ele volta para o lugar
do teste, né? Que é lá em cima, que ele não fez ainda o teste. Mas a falha confirmada foi antes do ponto, né? Então ele pode cair daqui, pode. Só pode. Se vai cair, esse é outro detalhe, né? Tá bom? Então, vamos lá. Continuemos. Essa foi a primeira probabilidade do dia, tá, pessoal? Com um alvo curtinho, a gente não sabe se vai romper, se vai descer para cá, né? Não sabemos ainda, tá certo? Está tentando, né? Está tentando. Esta aqui é a verdade. Ó, e a falha é aqui, viu? Bem aí, nesse pontinho aqui. Olha como é importante saber onde é a falha, né, pessoal? Este movimento aqui, ó. Este movimento aqui foi rompido aqui. Ah, não, não é aqui não. Esta falha é aqui. O preço não está rompendo, não, pessoal. Ele tem que romper aqui, cara. Ó. Tem que ir embora ali. Tá bom? O preço tem que cair aí. O que ele está fazendo aí? Tem que descer, né? Neste momento, ele tem que descer. Vamos ver. Bora ver se ele vai descer ou se ele vai subir. Está indeciso, né, pessoal? Está indeciso. Mas a probabilidade é de descer, né? Ó, continua a probabilidade de descer, tá, pessoal? Ainda, né? Ah, Nando, o Kiss fez uma falha de projeção, né? O 5, né? Fez, né? Ele fez uma falha de projeção aí. Mas, né, ainda tá aí, ainda. Pode ainda querer cair, tá bom? Aqui no 3 minutos, o que ele fez? Será que ele criou uma nova tendência? Uma nova fila? Deixa eu ver. Não, não criou não. Ele fez um arroz com feijão aqui, pessoal, ó. Um arroz com feijão, ó. Simulando uma falha, né? Vamos ver, pessoal. A probabilidade continua ainda de queda, tá? Ainda de queda, tá bom? Não aconteceu nada ainda aí, não. Vamos esperar o 10 terminar para ver o que, que vai acontecer, tá bom? Ai, ai. Vamos ver se o 5 vai fazer a falha ali. Vamos ver o que, que pode acontecer. É muito importante, pessoal, a gente entender a probabilidade também, porque a probabilidade coloca as chances do nosso lado, né? E aí basta que a gente tenha a oportunidade de entrar no trade, né? Vamos ver o que vai acontecer, meus amigos.
Nós estamos ainda acreditando na descida, né, pessoal? Ainda não deu compra, não, tá bom? Por enquanto foi uma probabilidade de queda. Se nós vamos cair ou não, não sei, né? Mas por enquanto, é esta a probabilidade, tá bom? Mas veja, o preço não está criando outra fila, pessoal. Ele não está dando o movimento dele, ó. Ele não está querendo criar os movimentos, né? Aí fica sempre embaçado aqui, né? Aí, ó, parece que vem agora, pessoal. Será que já vai dar meta aqui, já nessa caidinha? Não acredito, não, Cizenado. Ah, meu Deus do céu. O que que é isso, seu Premissas? Não faz isso com a gente, não, seu Premissas. Não faz isso, não, seu Premissas. Vai. Ah, meu pai do céu. Vá, guri, vá, vá. Desce mais um pouco aí. Vá, 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 vá. Dá a meta de quem vendeu aí, acabou. Ai, ai. Pessoal, quando é probabilidade, ela vai estar sempre do nosso lado. Ah, Nando, pode falhar e voltar? Pode, pessoal, pode. Mas a probabilidade naquele momento era cair, bem? Cair, certo? Então, vamos ver. Agora nós temos um novo movimento no minuto, né, pessoal? Ó, agora é aqui, né? Ó. Aí, vamos ver. 3 minutos também já criou uma nova tendência, uma nova fibra, né, pessoal? A tendência de todos é de alta, tá? Isso aqui é só retração, tá bem? Ó, por exemplo, Nando, 10 rompeu agora. Eu tenho venda nesse momento? Pessoal, nesse momento você não tem venda. Você não pode vender agora. Ou você vendeu aqui em cima, aonde era a venda, ou você não tem venda agora, não. 10 não te deu a venda aqui, não. E nem o 5 confirmou a do 10, tá bom? Pelo premissas, né? Tá certo? Não se esqueça disso. A venda aconteceu na primeira vez que eu falei lá em cima. Probabilidade. E outro detalhe, este gatilho aqui não está confirmado pelo 15 ainda. Então, eu não tenho ainda a nossa venda do 10 aqui, tá? Lembrem-se, por que que você vendeu então, Nando? Porque era uma falha de projeção e era uma falha do 5 para cair. Por isso que eu falei que tinha probabilidade de cair, tá bem? Por isso, certo? Quando eu tenho a falha de projeção e eu tenho a confirmada no 5, a probabilidade é de cair, tá certo? Deixa eu fazer as proteções aqui, né? Vamos ver, né, pessoal? Agora nós temos este movimento aqui do 10, né? Vamos ver se nós temos uma falha para subir e uma confirmação para cair, né? Agora, vamos ver aí. O preço continua aí. Ele andou bem, né, pessoal? Quem vendeu certo, o preço deu um belo de um trade, né, pessoal? Deu um belo de um trade aqui, correto? Quase 400 pontos aí. Mas ainda não deu compra, não. Ainda o preço está querendo cair, tá, pessoal? O preço está ainda na continuidade. Ele não falhou ainda, tá bom? Não falhou ainda, tá certo? E agora a gente começa a aguardar aqui, ver se ele vai voltar, se você vai se proteger, se você vai continuar crendo, o que que você vai fazer, é com você, né?
Se a tua meta era 300 pontos e você vendeu, você já saiu. Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver. Lembrando, toda a tendência é de alta. Todas as tendências são de alta. Tudo que está acontecendo é um pullback. Eu tinha que falhar para subir, não falhei. Agora eu tenho que falhar para subir. Vou fazer? Não sei. Por enquanto eu sou queda, não sou subida. Bem? Vamos ver o que esses caras estão fazendo aí, né, pessoal? Se eu tivesse, se isso aqui tivesse me dado venda, confirmada pelo 5, esse aqui seria meu ponto da venda, ó. Entendeu? Aqui seria meu ponto de venda. Tá certo? Então aqui agora é só um ponto de continuidade. Não é de venda, mas pode falhar. Ele pode bater, falhar, pode inverter e falhar. O 10 pode inverter aqui embora, né? Porque a tendência nossa é de alta, ok? Então vamos ver aí o que, que vai acontecer. Nando, se o minuto inverter, ele já vai embora lá para cima? Não, pessoal. Daí ele quer levar no ponto de venda do maior. Aqui é meio que coincide, né? Ó, o ponto de venda do maior, né? Ó, do 10, tá bom? Olha, mas esse aqui é um ponto de venda, tá, pessoal? Isso aqui é ponto de venda ainda, bem? Nós não temos subida ainda, certo? O 5 fez uma falha, pessoal, preste atenção. E o 10 está trabalhando, certo? Então, preste atenção. Vamos ver aí o que vai acontecer. Será que já vai dar conta aí, a falha da baixa aí para subir? Então, pessoal, resumindo, a primeira probabilidade nossa é venda e ainda é venda, tá bom? Por quê, Nando? Porque houve a falha de impulsão e a confirmação do 5 minutos. Então, esse movimento era previsível, ok? Agora, nós estamos em outro contexto, né? Ainda estamos em continuidade, não falhou para subir ainda não. Falta 3 minutos e meio ainda, tá? Então, a primeira probabilidade, ela se concretizou, né? Ela fez o movimento que tinha que fazer. Aí, na volta, o 5 fez uma falha, mas, por enquanto, é uma falha que pode significar apenas um pullback. Ainda não é uma falha para o preço subir, tá bem? Vamos aguardar. Lembrando mais uma vez, se eu tivesse uma falha confirmada aqui, esse seria o ponto da venda, tá, pessoal? Isso aqui é um ponto de venda, tá? É um ponto de continuidade deste movimento aqui. Ele pode falhar? Pode, né? Basta que o 10 devolva e o 5 confirme, tá? Eu sei que é difícil, pessoal, a pessoa segurar o trade, né? Acreditar no movimento. Eu sei que é difícil. Porque aqui pode ter falhas, a tendência de alta, o preço pode subir. Mas não é o que está falando no momento, ainda não, né? Então a gente tem que entender isso, tá bom? A gente tem que ter essa mentalidade forte de entender o que o preço. Quando você conversa com
preço, pessoal, você sabe onde que ele está e o que que ele quer fazer. Então ele faz todas essas lenga-lengas aqui para quê? Para te levar a desistir, a estopar, né? E o medo de tomar um stop é que faz a gente, às vezes, não acreditar no game, né? Pode cair, por exemplo. Ok? Mas por enquanto, ó, nós não falhamos ainda. Nós não falhamos ainda. Tá bem? Ainda está numa probabilidade de queda. Olha o maior, ó. Ele criou o movimento. Olha o gatilho. Isso aqui é uma alta, isso aqui é um pullback. Tá bom? Vamos ver se o 10 vai dar continuidade aí na queda, o que que ele vai fazer, né? Ou se ele vai falhar. Nós temos 1 minuto para decidir isso aí, ó. 1 minuto aqui no 10. Nando, se o 10 é uma tendência de alta, o que que ele está falando com 120 aqui, então? Pessoal, se o 10 é a tendência de alta, você acredita que essa tendência de alta quer pagar a tendência do 120. Só que antes de pagar a tendência, ele tem que fazer o pullback, né? Ok? Quando ele faz o pullback, assim que falha, ele volta para pagar. Ok? O melhor lugar da falha do 120, obviamente, que é aqui embaixo, né? Mas, vamos ver. Para vir aqui embaixo, o 10 tem que continuar ó, criando outra fibra, criando outra fibra, criando outra fibra, até chegar nos pontos, né? Aqui, tá bom? Mas o 10 ó, vai falhar aqui pelo jeito, ó. Falta 10 segundos. Vamos ver? Olha só, pessoal. O 10 fez uma falha e os 5 minutos, pessoal, fez uma confirmação da falha do 10. Então, a nossa probabilidade, se você está no trade da venda, pessoal, espera da compra, tá? Se der a compra aqui no 1 minuto, você compra. Lembre-se, o 1 minuto não testou tudo ainda, tá vendo? Ó? Não testou tudo ainda, tá certo? Então você se protege e espera. Se 1 minuto te der a compra, você compra. Se não, se protege apenas para tentar ver se o preço vai querer. Mas a probabilidade é de quê? De subir. Ou você sai e aguarda a compra. Agora, um dos dois. Probabilidade não de subir. Onde é o alvo? Não. Olha só, pessoal. Aonde é o alvo dessa compra agora? Olha aqui. O alvo, pessoal, é aqui. Eu não testei ainda não. Ó. Faltou um pouquinho ali. Ó. Eu preciso de uma falha confirmada para comprar, tá, pessoal? Aonde é o ponto de falha? Não, não domino. É aqui, né, pessoal? Vou botar a linha bem certinha aqui. Então, eu não tenho um ponto de entrada, eu tenho um ponto de falha. É bem aí, ó. Tá certo? Aí é o ponto da falha para você enxergar a compra. Tá certo? É isso aí. Eu preciso de falha confirmada, tá, pessoal? Aqui, tá bem? Pessoal, o alvo é aqui e o preço não falhou esse movimento ainda não. Isso é uma falha para levar até aqui, tá bom? Pode romper? Pode, pode. Nando, vai lá? Não sei, pessoal, é a probabilidade. Nós temos que crer na probabilidade. Se ela não funcionar, a gente stop. Simples assim. Ó, houve a falha confirmada aí, ó.
Eu preciso da falha confirmada num minuto para entrar. Só isso. E todo mundo sabe enxergar a falha confirmada num minuto, né? Eu não preciso explicar novamente. Por isso, pessoal, se a gente abrir essa sala, ela vai ser apenas para quem fez o premissas, tá? Não vai entrar ninguém que não tenha feito premissas, não. Por quê? Porque a pessoa não vai entender, né? O que a gente vai falar. Não vai entender. Correto? Eu vou falar de falha confirmada, ele não sabe o que é. Vou falar de razão, a pessoa não sabe o que é. Vou falar da probabilidade, a pessoa não sabe o que é. Vou falar do alvo, a pessoa não sabe onde é o alvo. Por isso, tentando ir cumprir o papel dele aí, né, pessoal? Se vai ou não vai, a gente não sabe, né? Mas a probabilidade é essa. Então, vamos aguardar. Ah, Nando, o preço pode, Nando, bater aqui, cair? Pode, pessoal, pode bater aqui, ó, que é esse movimentinho que está falhando? Pode, pode tudo. Mas a probabilidade é de ir lá, né, pessoal? O dos 5 minutos é ir aqui, né, pessoal? Foi o 5 que falhou, então o 5 pode trazer o preço até ali, né? Ok? Vamos ver aí, né, pessoal, o que vai acontecer. Olha lá, pessoal, ó, aqui você fez uma falha ali, tá vendo? Ó? Tá vendo? Então, a ideia é que os preços vão se repetindo, ó. Eu tinha o gatilho, né, do 10. Agora, se o 15, olha o que que o 10 fez. Fez a falha, né, e o 5 tinha confirmado ela para subir, né? Aí o 5, o 15 fez isso. Se o 30 fechar verde, pessoal, esse cara aqui vai confirmar a alta, né, para cima. Apesar do gatilho do 60. Então, daí é só uma retração do 60, né? Tá certo? Então, vamos ver aí, né, pessoal? Tá uma luta aí, né? Está uma luta, pessoal. Tá difícil o negócio.
Ah, Nando, o preço está voltando aí, ó. Quem comprou aí já está com a barba de molho. Será, pessoal? Pode ser, né? Ó, falta um minuto, ó. O 10 pode fazer a mesma falha que o 5 fez aqui, ó. Uma coisa. É uma luta danada, né, pessoal? Como pode, né? Isso aqui enrolando. Agora é 9h48. Será que ele vai esperar os 10 minutos ou a 10 horas para desmanchar, né? Por algum lado aí. Isso é probabilidade, tá, pessoal? Apenas probabilidade. Hum. E nós temos que operar probabilidade. Se não dá certo, a gente stop. É isso que a gente faz. Tá bem? E a probabilidade vem da leitura. Vem da leitura, né, pessoal? Da leitura. E o Premissas tem uma leitura bem assertiva, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo que acompanha o Premissas, né? Obviamente. Vamos ver aí, pessoal. Continua tudo igual, né? Probabilidade de subir, certo? O alvo nosso é aí, primeiro, né? Se romper, vai com Deus. Se não, é aí. Bem, lindo, né, pessoal? Lindo, lindo, lindo de morrer esses alvos. Ai, 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 esses três. Agora, pessoal, ele tem que subir, né? Ele tem que passar daí, né? Vamos ver se ele vai passar, o que ele vai fazer. Vamos ver. Então, ele cumpriu a promessa, né? Tanto 10 quanto 5 minutos cumpriram a promessa dele. Agora, pessoal, ou ele falha para cair, ou ele continua a alta do dia aí para pagar essa fibra aqui dos 120. Ela faz o pullback e tenta pagar. Vou romper? Não sei. Posso falhar e cair, né? Tá certo? Aí, que lindeza, né? Então, tranquilo. Vamos ver agora até onde vai esse preço aí, né? Premissas é muito maravilhoso, pessoal. E tem essas pessoas que ficam falando merda aqui para mim. Pessoal, eles não falam. As pessoas têm, eles têm eles têm a petulância de, não sei como, de mandar no privado as coisas, os comentários, sabe? As, sabe, como se, sei lá, cara, o que pensam da vida. Realmente não sei. Imagina com a sala aberta, pelo amor de Deus. Não sei. Não sei. Olha, pessoal, chegou no alvo extremo do 10, né? Agora nós temos essa comprinha aconteceu aqui, né, pessoal? Olha só, até o alvo do 1 minuto ele tem que passar daqui, tá, pessoal? Ah, não, aqui não é mais, pessoal. Aqui não é mais. Desculpa, essa linha aqui não existe mais. Não. 1 minuto já é invertido, cara. Eita, não, já estava falando bobagem.
Vamos, acabou. Vamos subir, rapaziada. Eita, olha aí, pessoal. E é um ponto, que eu disse, um ponto extremamente importante, né? Aqui pode dar falha para cair, como pode romper e ir embora, tá bom? Aí é o que nós vamos ter que enxergar. Torcer para o 10 inverter isso aqui, pessoal. Ó. Se o 10 inverte, a probabilidade é de ir aonde? Não, se o 10 inverter, é de pagar a FIBO dos 120. A tendência dos 120, tá bom? É isso. Tá difícil de passar esse preço, hein, pessoal? Puta merda. Que dificuldade para esse preço ir embora. Então, pessoal, hoje, por enquanto, né, deu a nossa venda da falha da impulsão com a confirmação do sim. Deu a nossa compra com a falha do 10 para chegar no alvo, certo? Foi isso. E agora vamos ver aí o que vai acontecer. Nando, já falhou para o preço cair, pessoal? Não, não falhou para o preço cair ainda, não. Mas está voltando aí, né? Ó. Ele está no ponto de continuidade, né, pessoal? Ó. Rompeu, estou no ponto da continuidade. Eu vou subir? Não, não sei. Vamos ver, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. O 3 minutos, pessoal, agora é uma nova tendência, né? Ó, 3 minutos é essa tendência aí agora, tá certo? Ó, aliás, essa aqui, né? Essa tendência. Ai, ai, pessoal. Premissas, ele é muito. Objetivamente, você sabe aonde o preço vai, né, pessoal? A gente sabe. Se vai continuar, a gente não sabe. O que a gente sabe é aonde ele tem que ir para continuar. Se ele falha, obviamente, ele inverte, né? Mas estamos aí na luta aí, nessa comprida, né? Vamos ver. Por enquanto ainda estamos na luta, Cizerão. Vamos ver aí. Vai, 5. O 5 tinha que inverter, pessoal. Porque se o 5 inverte aqui, pessoal, ó, ele vai confirmar o rompimento do 10, né? Mas se não acontecer isso, aí vai ficar uma dúvida, né? Será que nós vamos? Será que nós vemos? Aí fica sem saber. Ah, mas vai fechar o 15 e o 30. Olha aí, pessoal. Presta atenção. Vamos ver aí, pessoal. Aqui é um momento, ó, nós temos 3 minutos cruciais aí para saber se nós vamos ou se nós vimos. Vamos ver. Porque quando fechar aqui, pessoal, vai ser 10 horas, né? Se acontecer essa falha, o pessoal dá uma esticada aí, né? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vai, rapaz, vai, rompe, pelo amor de Deus, suba. Ou 2 minutos que parece um século, né, pessoal? Não passa esse tempo.
Não passa, não passa, não passa. Se fosse no replay, a gente já acelerava, né? Ai, ai. Se fosse no replay, a gente já acelerava. Isso, inacreditável. Vamos ver aí. A nossa compra foi aqui, né, pessoal? Nessa falha aqui, ó, já deu 350 pontos essa subida aí, né? Mas ainda não falhou, né, pessoal? É o risco que a gente corre de querer maximizar o lucro, né? Mas é assim que funciona, né? Ou você arrisca, ou você não consegue, né? No stop a gente tem a mania de segurar, né? Por que que não segura o gain também, né? Essa é uma grande pergunta, né? É difícil. Ah, Nando, volta e me tira tudo e acaba tudo. Bom, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Ai, ai. Vamos ver, pessoal. Vamos ver. Esse 10 aí tá fazendo bobagem, né? Puta merda. Igual o 5 também, pessoal. Será que vai ter falha aí, cara? Aí vai ser ruim, né? Puta. Vai, 10, vai, sobe. Pelo amor de Deus. 20 segundos. Vai, deslancha. Vai, vai, vai. Se ficar assim, né? Pessoal, se ficar assim, fica indeciso, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Aí tu tem que. Aí, ó. Vai subir, por exemplo, ó. Né? O maior está dizendo que vai subir. O 10 tem que subir, mas ele pode fazer retração, né? Então, continua para cima ainda a probabilidade do preço subir, tá? Continua para cima o preço, tá, pessoal? O preço continua para cima, ainda não, tá? Ah, Nando, aqui é um gatilho. É um gatilho, pessoal. Mas isso é uma falha de impulsão e aqui é uma falha confirmada. É um gatilho que quer levar o preço para cima. Só que eu estou ainda nesse movimento de baixo, ó. Fica tudo meio indeciso, né? Mas ainda a probabilidade é de subir. Então, a gente tem que aguardar, não tem o que fazer, não. Vamos ver aí, pessoal. A probabilidade continua para cima, tá? Apesar de eu estar nesse movimento, ó, estou no melhor ponto de venda, mas eu não dei venda. Eu não dei venda, tá bom? O preço continua apontado para cima. 1 minuto, pessoal, ele não inverteu a fibra dele ainda. Ainda é este movimento de alta aí, ó. Ele só perdeu a razão, mas ainda está aí. Vamos ver. O 3 minutos, pessoal, está no ponto de compra dele, ó. E vamos ver, né, pessoal? Mas ele está pagando isso aqui, ó. O micro sempre paga primeiro, né? Esse que é o problema. O micro sempre paga primeiro, né? Então, vamos ver aí, pessoal, o que que vai acontecer. O macro está mandando para cima. Ponto. Acabou. O 10 é baixa. A compra foi no alto. Ó, tá voltando aqui. Vamos ver. O que vai acontecer? Se nós vamos criar uma nova fibra, se nós vamos romper, o que que a gente vai fazer? O minuto inverteu aqui, tá, pessoal? O minuto inverteu a fibra dele, ó. O minuto mudou o esquema aqui agora, tá?
O minuto mudou o esquema aqui, certo? Olha só, rapaziada. Aqui aconteceu o seguinte, né? Ó, a tendência micro do 10 era aqui, né? Esse é o melhor ponto de venda, é o nosso alvo da nossa compra, né? Ó, era o nosso alvo. No nosso ponto de venda, nós tivemos uma falha confirmada num minuto, né? Tá bem? Aí, a probabilidade é subir, Nando? É, mas o micro paga primeiro, né? Ó, o micro paga primeiro, certo? Se vai romper e falhar esse movimento aqui, né? Aqui, ó, eu não sei, né? Mas a probabilidade do macro é subir. Ponto. Estou no ponto de venda do 10. Então, o 10 paga, falha e vai a favor do macro, tá bom? É isso que ele faz, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí, tá bom? Por que, Nando? Porque o micro paga primeiro, certo? Por isso que a sala ao vivo, pessoal, ela é complicada para o iniciante ou para as pessoas que querem cal por causa disso, tá vendo? Eu estou vendo o preço que quer subir. Aí o preço faz uma retração dessa, a pessoa já fica, vai cair um, né? Não, mas, Nando, eu estou no ponto de venda, eu não inverti a FIBA ainda, eu não fiz a tentativa para fazer a falha, eu não fiz isso ainda, né? Então, esse teste que ele faz aqui é normal, não é fora do propósito, é normal. A probabilidade é para cima. Mas o pullback também existe. Se eu não conseguir romper, o que eu vou querer fazer? Eu vou fazer um pullback para tentar ir, não é isso? Aqui foi a leitura do início do pullback, né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Sempre. Também é muito difícil eu dizer para a pessoa segurar o trade, é muito difícil eu dizer para a pessoa. Eu falei que a probabilidade era subir, né? Falei. O micro, o premissa, todo mundo sabe, paga primeiro. Então, esse cara não tinha ainda falhado, então ele vem pagar, ok? Por que nada que ele vem pagar? Cara, porque é o padrão dele, né? E quando você vê essa falha do minuto aqui, tá no melhor ponto aqui, você pensa, o cara vai lá embaixo mesmo, né? São raciocínios que você tem que ter, tá bem? São os raciocínios que você tem que ter. Nanda, ele veio pagar o candle dos 60 minutos, o gatilho dos 60. Sim, pessoal, só que o gatilho dos 60 ele veio pagar com base na baixa do 10. É esse movimento aqui que veio ser pago, é um micro. O micro paga primeiro. O 60 aqui, ele é apenas um pullback para fazer isso.
Mas como que é um pullback para fazer isso, Nando? Porque você vê a falha no gatilho do trinque e a confirmação no 15. Esta é a probabilidade. Então, quando eu disse esta é a probabilidade, esta é a probabilidade. Nando, vai fazer? Não sei, é a probabilidade, né? Mercado financeiro aqui, a gente não tem garantia de nada. A gente só tem a probabilidade, certo? E agora, Nando, o que que aconteceu? Pessoal, não aconteceu nada. O preço ainda tende a ir para cima ainda. Estou no melhor ponto de venda do 10 minutos? Estou. Estou no melhor ponto de venda do 10. O 10 ainda não inverteu, não falhou esse 3 ainda. Não houve uma falha ainda, tá bom? Esse teste verde aqui, ó, não conta para esse teste aqui, ó, porque ele ficou verde. Se tivesse ficado vermelho, constaria, mas ele ficou verde, né? Então, ele pode vir de novo, mas ainda está apontado para cima, né, pessoal? Ó, está apontado para cima. O 5 tinha feito uma falha, devolveu, está apontado para cima, tá bom? Se vai, pessoal, não sei, mas ainda está apontado para cima. Agora, se ele fica lateral para lá e para cá, a gente não tem como prever isso, né? Ele está apontado para cima, mas venda não tem, né? Então, ele está apontado para cima. Está subindo a conta-gota aí, né? Enquanto, pessoal, ele não inverter esse cara aqui, ó, ele não vai se deslanchar. Não adianta, ele tem que romper isso. Tem que ir, senão ele fica sempre nessa enrolação, tá bem? O preço tende a repetir os movimentos, pessoal. Por exemplo, ó, esse cara vai. Qual é a probabilidade se o 10 ficar enrolando? Ou esse 120 acaba ficando um gatilho, que nem o 60 acaba ficando um verde, o 30 acaba ficando a mesma coisa do 15 e tal, tudo vai se repetindo, né? Até que o preço deslanche para algum lado, né? Até que ele deslanche para um lado. Nando, o melhor dos mundos qual é? Obviamente, né, pessoal? É o preço vir testar aqui, daí você faz uma venda bonita aqui para o preço vir aqui para baixo, bate sua meta e tudo bem, está tudo certo. Mas o preço está falhando aqui, né? Ele quer subir daqui, quer subir. Só que ele ainda não conseguiu inverter esse cara aí, cara. Não adianta, enquanto ele não inverter o último movimento de baixo, ele não vai seguir. Não vai. Simples assim.
Simples assim, meus amigos. Ai, ai. Vai, cara, rompe aí, meu amigo. Vai pra cima aí. Vai, vai, vai. E tem mais um detalhe, né? Só esse negócio de sala, né? Eu posso ler errado também, eu posso me equivocar, eu posso não ver uma coisa, eu posso estar falando besteira. Eu também erro, né? As pessoas têm que entender isso, a gente não é infalível, não, né? A leitura, a gente erra também, tá bom? A interpretação, né? Se a gente não errasse em nenhum momento, tinha erro, né? Mas não é assim, né? Então, eu sou uma pessoa, sou humano, né? Então, estou, estou propício a erros, né? Tá certo? Nem podia ser diferente. Vai, meu filho, rompe e acabou. Vai, mas é uma dificuldade, né? Pelo amor de Deus. Acho que não tem mais comprador aqui em cima, né, pessoal? Vai ir comprando para o preço subir, né? Opa! Opa! Vai, que vai, vai, que vai, vai, que vai, vai, que vai. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai com Deus. Vai embora, rapaz. Aí, Cabo Frio, rompe, vai, vai, isso, vai, vai, vai. Melhor ponto de compra, né, pessoal? Eita, eita, Fernando. Bom, vamos aqui arrumar aqui os negócios. Isso. Finalmente o bicho deslanchou para o lado que estava apontado, né, pessoal? Olha aí, ó, que coisa linda, né? Foi para o lado que estava apontado. Pronto. 10:16. Que bom, né? É, rapaziada. Agora, deixa eu ver, 10:16. Mas tá bom, né, pessoal? Por hoje tá bom, já foi. Por hoje já foi, tá bom. É assim mesmo. Tranquilo, né? Tudo como manda o figurino. O gatilho, a confirmação, apontado para cima. Veio, pagou, ele paga o micro e vai embora, né? É tudo como premissas fala, né, pessoal? Tudo como premissas fala. Nando, uma coisa aqui, pessoal. Esta venda num minuto, ela é viável de antecipação poder estar aqui no 10 minutos? Pessoal, esta venda não é viável. Ela não é viável. Por quê, Nando? Porque eu não estou no extremo da tendência. Eu estou no extremo de uma FIBO que tem que falhar para o preço subir, porque é a minha tendência de alta. Esta venda do um minuto aqui, esse movimento do um minuto aqui, eu poderia vendê-lo se eu estivesse no extremo, pessoal, da tendência.
tá bom? Da tendência. Por exemplo, se acontecesse aqui, ó, no 10 minutos, ó, no extremo da fibra do 10, que é aqui embaixo, ó, muito pouco provável que ele vá descer aqui. Se ele descer direto aqui, ó, aqui sim vale esse movimento aí, tá bom? Aqui vale este movimento, não aqui, aonde? Aqui serve para você se proteger, por exemplo. Ah, quando ele faz isso, está no ponto de venda do micro, você vai lá, pode proteger, né, tirar, sair fora do trade, porque você sabe que ele vai fazer esse movimento aí, tá bom? É isso. Então, aqui para cima, o preço não conseguiu romper ainda, pessoal, mas eu já saí fora, pessoal, já deu o que tinha que dar aí, tá bom? Ó, agora, pessoal, ele tem que romper para continuar, tá bom? Senão ele vai ficar nessa lenga-lenga, até que ele não rompe para ele se mandar, certo? É isso, tá bom, rapaziada? Subiu um baita de uma pontuação aqui, né, pessoal? Tá doido? Quase 700 pontos aqui do ponto melhor da compra, né, pessoal? Era o melhor ponto de compra nosso, é esse. Que é o quê? Ou aqui, né? Ó. Aqui também, né? Ponto da falha, né? Ó. Esse é o ponto da falha, certo? É isso aí, pessoal. Então, por hoje tá bom. Foi mais uma narração aqui da nossa salinha. Eu peço que é, se essa sala, pessoal, se ela vier a ser, eu estou meio indeciso com esse negócio, porque a gente recebe muito comentário, muita, às vezes a gente recebe, as pessoas escrevem no privado, pessoal, manda lá, crítica lá, eles mandam lá, criticando, não sei o quê, dando opinião, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, se você fizer isso, tem que ser assim, se você fizer aquilo, tem que ser assado. Cara, eu não quero ficar passando por isso, não. Tá certo, rapaziada? Não preciso praticar isso aí. Para mim, meu intuito aqui é ajudar, né? É fazer essas leituras, falar, ó, pessoal, o preço está apontado para cima, o preço está apontado para baixo, o preço está apontado para cima, o preço está apontado para baixo. Pessoal, não deu venda ainda, pessoal, não deu compra ainda. Entenderam? É isso, esse é o da sala. Para quê? Para você ler o que o Premissas fala, as probabilidades do Premissas. Tá bem? É por isso. Tá? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, faz o que quiser, né? Vai caçar, cachimbar formiga. Tá bom, rapaziada? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau.